A gente considera que o nosso país está dando muito mais motivos para o professor estar na rua, lutar e protestar do que propriamente comemorar. Foi nesse sentido que a gente juntou todo o coletivo de professores, de técnicos e também de estudantes do Colégio de Aplicação e veio conversar com a população na rua para falar especialmente sobre as medidas que o governo Temer está implementando para a educação. E essas últimas medidas, sobretudo a medida provisória, a forma como foi instituída essa reforma, a forma autoritária, né, e tudo que ela traz, né, no seu bojo, nos mobilizou ao ponto de pensarmos de criar um coletivo que é para além da instituição, portanto é um coletivo aberto a outros professores, a outros estudantes, a outros profissionais de educação que queiram estudar e entender todas as implicações, tanto da PEC quanto da medida provisória e outros atos administrativos do governo, como eles impactam agora e como eles impactam a médio e longo prazo a educação no país. Como professor de escola pública, a gente vive um momento bastante dramático, porque se a gente tinha nos últimos anos um caminho a conta-gotas que a gente percebia uma possível mudança na educação, no investimento nos institutos federais, investimento na carreira do professor, no piso do professor, eram elementos que no fim do túnel nos representariam uma certa esperança. Hoje, com as medidas do atual governo, o que a gente percebe é um total desmantelamento das políticas que haviam sido adotadas nos últimos anos. Quem quiser ter noção do impacto que essa medida provisória tem, abra a Lei de Diretrizes e Bases em casa e leia o que está proposto de alteração ali, vai muito além de mudanças apenas de disciplinas ou grade curricular, horas no ensino médio. Quando se congela os investimentos por 20 anos, no mesmo momento que a população escolar do país ela cresce, a gente consegue perceber que alguma matemática está errada, já que a gente congela por 20 anos, no momento em que a população continua crescendo, isso vai faltar. E com certeza os mais prejudicados são aqueles que estarão na escola pública. E quem está na escola pública são os mais pobres. Nós não podemos nos dividir. Nós precisamos aprender definitivamente que nós somos diferentes, mas nós temos uma luta comum. E a nossa luta comum hoje é impedir que essa direita fascista tome conta do poder político, econômico e cultural do Brasil, mais uma vez, como ficaram por 21 anos na década de 60, 70 e 80. Inimigos da educação pública! Inimigos da educação pública! Nós construiremos nas ruas! Construiremos nas ruas! A resistência ao golpe! A resistência ao golpe! Com pais! Alunos! Professores! Vamos dizer! Fora Temer! Fora Temer! E sou um professor que acredita que estudando humanidades na escola, que o ser humano ele consegue se colocar nesse mundo. Na medida que eu privo ele dessa possibilidade, com certeza esse vai ser um sujeito que vai estar alienado ao mundo que ele vive. Quando ele está alienado, ele não consegue se posicionar, ele não consegue projetar, ele não consegue entender as relações de poder, ele não consegue entender as relações econômicas, ele não consegue entender um processo de desnaturalização. É nossa obrigação, enquanto educadores e profissionais de educação, levar essa palavra de esclarecimento, levar a informação com a profundidade necessária, porque é isso que nós sabemos fazer. Essa é a nossa função na sociedade.